Muito bem, pessoal. Então, o assassino de Henry Novak foi condenado à prisão perpétua, acho que com um mínimo de 21 anos logo após ter assassinado Henry Novak. Como podem ver, ele carrega seu kirpan. Mas os policiais não sentiram necessidade de ver como Henry estava. O vídeo foi divulgado porque, seja qual for o departamento de polícia, eles foram pressionados por muitos ativistas a liberar as imagens da câmera corporal. E nós temos as imagens. Deixe-me te dizer, é angustiante. É feio, parte o coração, dá um nó no estômago. É tudo isso. E isso aconteceu, na minha opinião. Se eu quiser ampliar a visão, na minha opinião, isso aconteceu por causa da mudança cultural provocada não só por esse homem. Obviamente, houve toda uma esquerda que criou essa cultura de tornar o racismo ahm, o maior crime do mundo quando George Floyd foi assassinado. Olha isso, olha esse palhaço. Ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou. 15 dias depois que o criminoso reincidente George Floyd morreu de overdose. Ele nem morreu por causa do joelho no pescoço, mas toda a esquerda entrou na onda e transformou isso em um movimento cultural. Tanto que agora, se você disser, se você jogar a acusação de racista, de racismo contra uma pessoa branca, é isso. Se ele for esfaqueado, ele pode ser morto, tanto faz. Isso supera tudo. Esse é o ponto central. Então, deixa eu começar com essa nova história. Você se sente bem com o que aconteceu com o assassino do Henry? Notícia de última hora nesta tarde. Um homem foi condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 21 anos, pelo assassinato do estudante universitário de 18 anos, Henry Novak. Vikram Digwa, de 23 anos, esfaqueou Henry Novak até a morte com uma faca cerimonial Sikh. Deixe-me começar de novo. Notícia de última hora nesta tarde. Um homem foi condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 21 anos, pelo assassinato do estudante universitário de 18 anos, Henry Novak. Vikram Digwa, de 23 anos, esfaqueou Henry Novak até a morte com uma faca cerimonial Sikh em Southampton no final de 2025. A polícia inicialmente algemou Henry Novak após o agressor alegar falsamente ter sido vítima de abuso racista no local. Vamos ouvir mais da correspondente Emma Bouchette. Emma, esse caso acabou de ser concluído com a sentença e tivemos a reação da família de Henry do lado de fora do tribunal. Sim, de fato, foi diante de um tribunal lotado que Vikram Digwa, que tinha 22 anos na época e agora tem 23, foi condenado a uma pena mínima de 21 anos de prisão, descontados os 175 dias que ele já cumpriu até agora, usando um turbante azul e um terno cinza. Isso está relacionado a uma altercação que aconteceu em 3 de dezembro em Southampton. Henry Novak, de 18 anos, estudante do primeiro ano da universidade em Southampton, estava a caminho de casa quando encontrou Vikram Digwa. Agora, em uma ligação para o 999 feita à polícia pelo irmão de Vikram, com o próprio Vikram também falando, a sugestão era de que ele tinha sido vítima de um ataque racial. Teria havido um insulto racista. O turbante dele foi arrancado, o cabelo dele estava... Tem um vídeo. Vou mostrar para você. Tinha sido puxado. Essa foi uma ligação que durou quase 12 minutos. O que aconteceu então foi que a polícia chegou e foi o Henrique quem foi algemado. Ele estava reclamando que tinha sido esfaqueado, mas foi algemado. Quando perceberam que ele estava realmente lutando para sobreviver, ele já tinha sido esfaqueado 5 vezes. O golpe fatal foi o que atingiu seu peito. Ele estava prestes a desabar e pouco depois morreria ali mesmo, nas ruas de Southampton. Agora, essas facadas não foram feitas com o kirpan cerimonial que Digwa havia escondido debaixo da camisa. Foi com uma segunda lâmina, uma lâmina de 21 centímetros chamada Schuster, que ele usou 5 vezes. E sabemos que Henry, quando recebeu o laudo da patologia, tinha quase 1 litro de sangue dentro do peito. Agora, ao sentenciá-lo, o juiz Bill Mosley Casey disse que... Quase 1 litro de sangue. Ele estava literalmente se afogando no próprio sangue. Certo, então você ouviu a versão oficial, certo?
Esse é o homem que eles estão tentando dizer que não foi o próprio Kirpan que ele usou para fazer isso. Irrelevante. Irrelevante. Nosso argumento sobre por que os Sikhs não deveriam ter permissão para carregar uma lâmina que pode ser usada como arma letal é que ninguém deveria ter privilégios especiais. Não deve haver leis diferentes para grupos diferentes para ninguém, para ninguém. Então, se você tem mais chance de ser atingido por um raio do que por um Kirpan de um Sikh, isso é irrelevante. O Ocidente não quer mais isso, pois tentou dar privilégios especiais. Muçulmanos, por exemplo, podem fazer o azan em alto-falante. Sikhs podem carregar seus kirpans ou seja lá o que for. Quaisquer privilégios especiais que foram dados, eles precisam ser retirados. Agora vou mostrar o vídeo para você. Ok, o vídeo começa logo depois que esses policiais chegam à cena. Aviso, é perturbador, mas preste atenção em cada palavra. E eu tenho uma teoria sobre por que isso aconteceu. Isso é, eu sei que muita gente está com raiva da polícia. Eu estou com raiva da cultura porque isso é muito maior do que esses 3 ou 2. Bem, só ouvimos falar de 2 policiais, um homem e uma mulher. É muito maior do que eles. É um resultado direto da cultura que foi criada pela esquerda. É uma cultura que foi criada por esses liberais que gostam de sinalizar virtude, abraçar árvores e se dizem de bom coração. Eles criaram essa cultura. Keir Starmer se ajoelhou por George Floyd. Ele era um criminoso de carreira. Ele não morreu por causa do joelho do policial no pescoço dele. Ele não morreu por causa disso. Ele morreu por overdose de fentanil. Isso é oficial. Está no relatório do legista. Mas por algum motivo, eles quiseram fazer os policiais se sentirem culpados. E olha o que aconteceu. É isso que acontece. Quando você assusta os policiais com uma palavra, racismo, é claro que eles vão se preocupar mais em não serem o próximo policial, aquele que matou, aquele que prendeu George Floyd. Eles não querem ser esse. Eles não querem ser acusados de matar um cara sikh ou outra pessoa de cor. Eles não querem ser acusados disso. Antes de te mostrar esse vídeo, assista isso. Me lembra esse incidente desse policial alemão. Ok, isso aconteceu em Mannheim, no dia 31 de maio de 2024, às 11h34 da manhã. Esse cara, o que foi imobilizado, ele estava lá para queimar uma cópia do Alcorão. Esse imigrante afegão, solicitante de asilo, aparece e começa a esfaquear pessoas. Tudo está em vídeo, mas não posso mostrar aqui por ser muito chocante. Então esse policial chega ao local. Em vez de ir atrás do esfaqueador afegão por ter privilégio de pele morena, ele persegue o homem branco, que naquele momento não causa confusão e tenta conter o migrante afegão armado com faca. Então, o que o policial faz é chocante. Ele instintivamente vai atrás do homem branco porque essa é a cultura que eles criaram. O homem branco é responsável por todas as atrocidades do mundo. É o homem branco que é responsável por tudo. Portanto, deixe-me ir e subjugar o cara branco. Foi isso que ele fez. Ok, de novo. Estou abordando os policiais de outra forma, pois esse policial cometeu um erro fatal. E sabe o que aconteceu? Literalmente, alguns segundos depois, assim que ele é subjugado e ele não está lutando, ele não está reagindo. No Ocidente, normalmente não enfrentamos a polícia. Normalmente, nós não lutamos contra a polícia. Nós não fazemos isso. Algumas pessoas fazem isso. Alguns, você sabe, e nós temos uma palavra para eles, mas eu não quero entrar nesse assunto. Pessoas normais não enfrentam a polícia, apenas aceitam. Foi o que ele fez. Não resistiu ao policial. Esse policial o imobiliza e o homem afegão se levanta com sua faca e esfaqueia esse policial bem no pescoço. Eu cobri isso de preto. E 2 dias depois esse policial morreu. Esse imigrante afegão então foi... Desculpe. Então havia outro policial. Acho que ele era de origem turca, mas posso estar enganado. Não parecia alemão. Ele atira nele. Esse cara atira nele e ele fica gravemente ferido, mas de qualquer forma ele sobrevive. Então ele foi condenado à prisão perpétua. Agora eu não fui. Eu destaquei isso neste vídeo. Isso já tem 2 anos. Eu destaquei isso neste vídeo. Esse pobre policial pagou com a própria vida
por ter sido treinado por manuais woke, manuais de treinamento woke. Se você presenciar essa situação, faça isso ou aquilo. Fique atento aos solicitantes de asilo. São os racistas do nosso país que estão atacando esses pobres, desarmados e inocentes solicitantes de asilo. É isso, eu garanto para você. É isso que está sendo ensinado nos manuais de treinamento deles. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Agora, assista a este vídeo do Henry Nowak. Veja este vídeo de Henry Nowak. E você me diz se não é por causa disso, dessa cultura terrível que nós cultivamos, que criamos no Ocidente. Meu pai segura o microfone. Meu pai está segurando ele, foi o que disse. Aquele é o pai. Agora isso está claro para nós. Observe também o caráter dessas pessoas. Por isso crescem os pedidos para deportar toda a família. Porque neste ponto, todos eles, o irmão que disse que meu pai está segurando ele, o pai, o cara que de fato o esfaqueou, Vikrantgwa, todos eles sabiam que tinham esfaqueado esse cara. Isso não aparece no vídeo porque está borrado. Aparentemente a boca dele estava cheia de sangue, então eles não podem se esconder atrás disso. Os ferimentos de faca não eram visíveis. A boca dele está sangrando, ele mal fala. Tudo bem? Então ele está se afogando no próprio sangue. Mas olha a apatia demonstrada pelos policiais. A policial fala alguma coisa, mas é importante captar isso. Agora que coloquei isso na sua cabeça, essa é a cultura que eles criaram. Esse é o problema, a fonte de tudo. E, obviamente, essas pessoas estão protegendo o filho delas. E todos eles são cúmplices nisso. Se um deles tivesse dito que ele foi esfaqueado e chamado à ambulância em vez da polícia, esse jovem poderia estar vivo hoje. Mas a pura apatia, a vontade de se manterem unidos... É por isso que o público britânico está revoltado. Eu fiz um vídeo em urdu para tentar dizer ao meu público indiano para não ficar chateado. Quando essas pessoas, quando os pedidos de repatriação, deportações em massa, deportar a família inteira, quando esses pedidos aumentam, porque esse é o comportamento das pessoas, e os brancos já se cansaram. Ele fica caindo de lado, então tento mantê-lo sentado. A boca dele está cheia de sangue. Não o quero. Ele estava no lixo. Ele disse isso, está com a boca cheia de sangue. Ele está com a boca cheia de sangue. Ele pulou essas cercas e tal, tipo... Isso. E ele obviamente. Ele caiu dali e escorregou daqueles outros ali. Eles enganam a polícia, cuja reação inicial é achar que a família parece ok, já que dominaram um homem. Ele parece bem bêbado, mas não está bêbado. A boca dele está cheia de sangue. E ele se afogou. Ele literalmente está se afogando no próprio sangue. Por isso você não ouviria. Você, bem baixinho, ele diria. Fui esfaqueado. Não consigo respirar. Muito fracamente. E então, quando esse policial dissesse... Eu acho que você não foi. Qual é o seu nome, amigo? Ah? Alguém além dele se machucou? Ele diz Henry. Ele está dizendo isso bem baixinho. Sim. Ele agarrou meu irmão. Ele tirou meu turbante, então agarrei sua cabeça. Você se machucou? Sim, meu olho está um pouco inchado. Veja essa criatura patética. Ele diz, estou com o olho inchado. Ele esfaqueou ele 5 vezes. Esse cara está morrendo por ferimentos de faca e ele se preocupa com isso. Me desculpe. Se disser para deportar toda a família porque todos são cúmplices, me desculpe. Todos são cúmplices. Deportem toda a família se não houver condenação. Tudo bem, apenas dê um passo para trás. Alguém faça sinal para eles pararem. Esse é o Henry. Tudo bem. Vamos tirar você daí. Você ouviu? Ele acabou de dizer, fui esfaqueado, fui esfaqueado. Tudo bem. Vamos tirar você daí, certo? Vamos fazer isso de novo. Então, Eu estava na cama para dormir. Olhe para a bunda dele de novo. merda está rolando por aí. Então eles tiraram isso. Som. Eu não sei o que foi dito. Talvez pudesse ser. Não quero soar conspiracionista. Talvez detalhes pessoais de alguém tenham sido mencionados. Talvez seja por isso que silenciaram. Eles censuraram, mas sem o bip. Não sei, poderia ter dito outra coisa, talvez algo incriminador. Venha correndo pela esquina. O que aconteceu com você, tudo bem?
Você foi esfaqueado. Onde exatamente? Acho que foi isso mesmo. Acho que não, amigo. Por quê? O que deu a ele o direito de ser tão indiferente imediatamente? Especialmente alguém que claramente isso não é normal. Isso não é normal. E eles podem ver que a boca dele está cheia de sangue. Eu estava tentando ser muito mente aberta e ainda sou. Acho. Não vou colocar toda a culpa nesses policiais. Claro, eles foram culpados. Eles foram negligentes. Eles foram apáticos. Mas isso é um problema bem maior, pessoal. Eles usaram a palavra racista, e foi isso. Isso já foi suficiente para esses policiais começarem a tratá-lo como o pior criminoso. Aqui está o meu argumento. Mesmo que ele tenha dito algo racista, certo? Mas quando isso se tornou normal, quando isso se tornou uma justificativa para a força bruta, para a força violenta, alguém me chamou disso. Deus e cá, você esfaqueou ele. Bum, você vai pro chão. E então eu tenho sua boca cortada. Eu para te manter à mão. Mão. Coloque a mão na algema, camarada. Este é o... Parece que isso acontece com a gente pela primeira vez. Ele literalmente morreu. Coitado, só morreu. O que mais você pode fazer? O que mais você pode fazer? E isso é a última coisa que você quer. Você quer ser algemado agora com a boca dele cheia de sangue. Sim. Nada aconteceu. Viu? Você foi racista. Nada aconteceu, cara. 21 anos não é suficiente. Me desculpe. Ele foi esfaqueado. Devemos examiná-lo. Onde ele foi esfaqueado? No rosto. Não, mas temos que verificar, não é? No rosto. Só devolva isso. Você viu como ela perguntou onde ele foi esfaqueado? Os irmãos Six responderam que ele não foi esfaqueado. Ela responde, mas ainda precisamos verificar. Infelizmente, sim, isso é verdade. Você precisa verificar, mas ela não fez um bom trabalho. Onde você acha? Que você foi esfaqueado? No rosto. Não, mas precisamos verificar. Não É no rosto. O que esses idiotas pensaram? Que se eles negarem que esfaquearam ou omitirem essa informação, os ferimentos dele vão desaparecer e tudo vai ficar bem. Foi isso que esses idiotas pensaram? Eles e suas famílias deveriam ser deportados só por pensarem assim. Afasta eles, pega os dados e eu seguro eles aqui. Certo, fica com você. Fica deitado de lado, cara. Você tem que ler, então leia. Falando pra ele, mantendo ele deitado de lado. A gente preparou tudo quando ele estava aqui, mas ele não gostou. Qual é o seu nome, amigo? Você está preso por agressão. Não precisa falar, mas o silêncio pode prejudicar sua defesa, caso você não mencione isso ao ser questionado. Então, caso depois você se baseie nisso em juízo. Tudo o que você disser pode ser usado como prova, certo? Quando seus direitos estavam sendo lidos para ele, aparentemente esse é o momento. Logo depois disso, ele morreu, literalmente em poucos minutos. Que jeito terrível de morrer. Que... Acho que ele vai vomitar. Sabe, dá pra ver que ele não está no melhor dele. Ele não está 100%, ele está doente. Como você quer chamar isso? Sim, temos esse homem aqui. Ele acabou de ser espancado. E estamos tão irritados. Uma ambulância. Esses... As pessoas nem estão reagindo. Ainda. É isso que vemos. Não sei por que não vemos nada depois disso. Então eu sei, sim, esses policiais devem ser acusados e processados. Mas a responsabilidade não termina aí. Não é aí que está o ponto. Eu te disse que isso é um problema cultural. Vou te mostrar outro vídeo que acabou de sair. De alguma forma, as pessoas... De alguma forma, concordaram que se alguém está sendo racista com você, isso justifica um ato físico de violência contra você. É isso que eles acreditam. Olha esse vídeo. Acabou de sair. Da Áustria. Beleza, saiu da Áustria. Onde uma mulher negra
Bate em uma jovem austríaca, uma mulher de 25 anos. Ela não sabia quem era essa mulher negra, nunca a tinha visto. Mas a mulher negra disse que ela olhou para mim e riu de mim. Isso foi algo que a mulher austríaca negou. Vamos apenas dizer que é verdade. Vamos apenas dizer que é verdade. Desde quando isso te dá motivo para pôr as mãos em alguém que riu de você, que te olhou torto? De novo, é isso que estou dizendo. Essas culturas importam. Pessoas de outras culturas têm visões diferentes sobre como agir em público. Por que está me olhando? Bum, facada, morto. Mesmo que tivesse dito algo racista, o que eu, juiz, afirmo. Henry não disse nada racista. Você está sendo racista comigo. Bum, facada. O cara estava tentando correr, fugir de mim. Desculpe, racismo não é crime. Deixe-me repetir. Racismo é, no máximo, indecente. Isso não justifica uma retaliação física. Isso não justifica nada. O máximo que você pode fazer é dizer que a pessoa é vergonhosa e ir embora. Isso é a atitude de uma pessoa civilizada, mas sempre afirmei que algumas culturas não são. Eles ainda vivem na Idade Média. Por que precisamos trazer tantas dessas pessoas? Escute, assista isso. Assista essa porcaria. O que houve com o rosto dele? O que está acontecendo? Ela revida, mas infelizmente ela não teve chance. Ela não teve chance porque havia... Olhe para a pessoa branca. A pessoa branca está fazendo isso. Imaginem isso. Imaginem isso, pessoal. Eu nunca vi pessoas brancas se comportarem assim. Muito raramente eu via isso. Tipo, sabe? Isso só aconteceria se alguém fosse viciado em drogas ou algo assim. Pessoas normais não agem assim. Ela o chamou de austríaco de merda. Deixa eu começar. Estou desviando do assunto. Deixe-me repetir. Racismo não é um crime. Racismo é deplorável, mas não é um crime. Você não pode. Isso não justifica uma retaliação física. Agora, dê uma olhada em os pais de Henry Novak. Ok, isso é ainda mais angustiante. Isso é ainda mais de partir o coração. O pai de Henry Novak, vamos ouvi-lo. Eu sou Harry Sultan. À minha esquerda está minha filha, Olivia Novak, irmã mais velha de Henry. E à esquerda dela está Lucy Ross, mãe de Henry Novak. O júri confirmou o que sempre soubemos. A vida de Henry foi tirada dele de forma ilegal, violenta e sem justificativa. Henry tinha 18 anos de idade. Ele era gentil, ambicioso, amado e muito promissor. Ele tinha a vida pela frente, uma faculdade para concluir, lugares para conhecer e um futuro para construir. Como essas pessoas não se tornarão de extrema-direita? Me dê um motivo. Algumas realmente não vão, muitas talvez não. É assim que a amolecida é uma sociedade branca. Eles foram suavizados. Ou cada um deles deveria ser racista, ou não racista. Cada um deles deveria estar pedindo de volta algum controle. Sem títulos ou privilégios especiais para crianças. A família inteira ajudou a encobrir o crime. Acho que a mãe também vai ser condenada. Todos eles deveriam ser. Todos eles deveriam pensar assim. Desculpe, se você não gosta das nossas leis, volte para o seu país. E agora vocês provaram que gostam de se unir. Sabe, já vimos isso. Esse é um código moral muito comum. Alguns diriam, pessoas brancas fariam o mesmo por seus filhos. Alguns fariam, com certeza. Mas existe um aspecto muito marcante, aspecto da cultura branca, onde eles incentivam seu filho criminoso a se entregar à polícia. Se entregue, você cometeu um erro. Se entregue à polícia. Isso mas isso quase nunca acontece em muitas outras culturas. Imagine que isso é a pior coisa pela qual qualquer pai ou mãe pode passar. A mãe está inconsolável, a irmã está inconsolável e o pai tem que ler essa declaração. Qualquer um que seja pai ou mãe, eu sei que os pais dizem isso. Você vai entender um dia quando tiver filhos. A gente não leva isso a sério até que aconteça. Isso é a pior coisa. Isso é uma coisa que eu entendo que pode levar as pessoas ao limite. A morte do seu filho.
Esse futuro foi tirado dele, e nenhum veredito ou sentença vai trazer isso de volta. Henry não fez nada de errado. Ele era uma das pessoas mais gentis, amigáveis e inclusivas que você poderia conhecer. Ele era incrível em todos os sentidos. No dia 3 de dezembro do ano passado, Henry estava voltando para casa depois de uma noite com seus colegas do time de futebol da universidade, quando encontrou Vikram Digwa. Digwa! Um homem carregando abertamente uma faca grande nas ruas da Grã-Bretanha. Eu esqueci uma informação importante. Henry Nowak, na verdade, se filmava enquanto caminhava. E ele registrou brevemente sua interação com o assassino, com o seu assassino. E dizia mais ou menos assim: Henry, você é um homem mau, você é um homem mau. Então, algo aconteceu. E ele diz: eu sou um homem mau, eu sou um homem muito mau. E acontece que ele realmente estava mesmo disposto a bancar o homem mau, de dar uma lição, ou seja lá por qual motivo. Ele estava... Aquela faca tirou a vida de Henry. Ele deveria estar seguro voltando para casa. Em vez disso, ele se tornou mais uma jovem vida perdida para a dura realidade dos crimes com faca neste país. Na maioria das vezes cometido por não brancos. Desculpe, acrescentei isso. Pode não ser Sikhs. Os Sikhs geralmente não fazem isso. Deixe-me fazer uma ressalva, mas isso é irrelevante. As pessoas brancas ou a sociedade britânica em geral não se importam e não deveriam se importar com as diferenças sutis entre esses grupos de imigrantes. Você não tem obrigação nenhuma de ser tão justo assim. Realmente não tem. Você precisa se levantar e dizer, sabe de uma coisa? A gente não se importa. Índia versus Paquistão. Quem está certo e quem está errado. Não, isso não é da sua conta. O que importa para você é que a sua sociedade está sendo contaminada a ponto de o seu modo de vida mal ser reconhecível. Você não anda com facas. Pediram para entregar suas armas e, como uma sociedade de alta confiança, você devolveu tudo. Foi assim na Austrália. Na Austrália, após um massacre, o governo John Howard disse: entreguem as armas. Veja como sociedades de alta confiança funcionam. Ninguém protestou. Pronto, está feito. Milhões de armas foram devolvidas para eles. Mas agora tivemos crimes violentos com facões na Austrália, todos cometidos por não australianos, todos cometidos por imigrantes estrangeiros, seus jovens, seus filhos, na maioria africanos. Então, o nosso governo do estado de Vitória instalou coletores de facões em todos os lugares. Ela espalhou coletores de facões em pontos estratégicos para que você pudesse depositá-los secretamente. Adivinha? Ninguém depositou seus facões. Por quê? Porque há uma grande mudança cultural. Essas pessoas não são brancas, nem gente que confia nas instituições e obedeceria ao governo durante os lockdowns da Covid. Sabe o que aconteceu? Não protestamos, aceitamos. Sociedade de alta confiança. Mas agora, em poucos anos, veja o resultado. Nossa sociedade de alta confiança se tornou uma sociedade ruim. Então as pessoas brancas precisam dizer chega. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo se alguém se ofende porque eu olhei de um jeito estranho, como aquela mulher negra afirmou na Áustria. Eu não me importo se eles ganharam uma partida de futebol e começaram tumultos e começaram a fazer arruaça em Paris, como você viu ontem. Alguns africanos, principalmente franceses de origem africana, dizem que o vandalismo no futebol é estranho aos africanos e faz parte da cultura francesa. Por isso vemos tantos franceses jovens e do norte da África fazendo tudo isso. Desculpa, sinto muita raiva. Me desculpe. Henry havia sido esfaqueado várias vezes. Enquanto seu peito se enchia de sangue, ele tentou escapar. Ele não conseguiu. Ele foi perseguido, hostilizado e filmado por Vikram Digwa e outros. E sua família. O pai o imobilizava enquanto ele se afogava no próprio sangue. Quando a polícia chegou, Henry estava deitado no chão, mal conseguia se sentar e claramente em grave sofrimento médico. Ele disse aos policiais com suas últimas palavras que não conseguia respirar. Ele contou que foi esfaqueado. Meu Deus. Na verdade, Henrique... Não consigo acreditar no que está passando pela cabeça deles. Sabe, as pessoas não entendem. Esse pessoal todo com esse sinal de virtude woke, eles são uns idiotas que já estão defendendo isso, Vikram Digwa. Eles já começaram a defender isso.
E eles começaram a politizar a questão. Tipo, não são todos os Sikhs. Mesma coisa que você já ouviu 1 milhão de vezes antes dos muçulmanos. Essa era uma oportunidade de ouro para a comunidade Sikh dizer, sabe o quê? Nós estamos ao lado da sociedade australiana, da sociedade britânica. E sim, estamos dispostos neste clima, estamos dispostos a cooperar e até mesmo fazer sacrifícios porque não é um momento normal. Você não deveria ter. Desculpe, até mesmo um já é demais. Não deveria ter acontecido. Essas pessoas, elas tinham sonhos. Henry Nowak era um estudante universitário. Eles tinham sonhos. Ele ia se tornar alguém um dia. Eles o criaram quando era tão pequeno. Ele o segurou em suas mãos. Ela tinha sonhos com ele. Tudo acabou. Isso é o pior. Como pai, não paro de pensar nisso. Ele disse aos policiais que não conseguia respirar 9 vezes. Ele contou que foi esfaqueado 4 vezes. A resposta de um dos policiais foi: acho que você não foi esfaqueado, camarada. Apátia. A polícia disse que foi enganada pelo assassino. E que a cena quando eles chegaram era complexa. Não era complexa. Na verdade, era muito simples. Vocês simplesmente acreditaram na palavra de um homem porque ele era pardo e usou a palavra com R. Só isso. Isso integra o módulo de treinamento deles. Ouça Núria Khan. Núria Khan fez alguns vídeos sobre programas de treinamento preventivo e tudo mais. Acho que ela fez vídeos muito bons. O tipo de perguntas, o tipo de módulos de treinamento que eles têm, você sai pensando que a cultura branca é a pior cultura do mundo. Todo e qualquer problema no Ocidente, desde a pobreza na África até esgotos transbordando em Bangladesh, Índia e Paquistão, tudo é culpa do homem branco. E então, claro, quando eles saem desses módulos de treinamento, eles olham para todo mundo, eles se tornam racistas contra pessoas brancas. É uma piada tão patética que eu não sei quem fez isso. Infelizmente, nos parece que a verdade é muito mais simples. Não é. A polícia foi informada pelo nosso próprio filho e por um membro do público que ligou para o 999 que ouviram alguém gritar que tinha sido esfaqueado. Mas a polícia não acreditou neles. Henry foi arrastado pelo cascalho, com as mãos forçadas para trás, e foi algemado. Em vez de ser tratado como uma vítima à beira da morte, a polícia prendeu Henry formalmente por agressão e leu seus direitos. Minha mãe não consegue passar por isso. Isso é tão corajoso e tão deprimente. Graças a Deus. Sabe, para ser sincero, eu esperava 3 ou 4 anos de prisão. Realmente esperava. Não faço ideia do que é isso. Então, será que eles estão captando os sinais? Estão pensando por que Tutiaquia não falou por Wayne Broadhurst, morto por um afegão? Ele não disse nada sobre René. Desculpe, estou esquecendo o sobrenome da René, que estava trabalhando em um dos hotéis que estavam abrigando migrantes. E um dos residentes, um africano subsaariano, simplesmente a esfaqueou várias vezes com uma chave de fenda e a matou. Ele não mencionou nada sobre ela. São tantos casos. Literalmente centenas de britânicos brancos comuns foram esfaqueados, estuprados, mortos. Sei que não eram solicitantes de asilo, mas uma família já estabelecida. Provavelmente não erraram no passado, mas eles também são vítimas das circunstâncias. Eles também criaram seus filhos com uma pessoa branca. Se ele disser algo racista, sabe de uma coisa? Em frente e blá blá blá. Tanto faz. Faça o que quiser. Então isso é culpa dos pais deles. Desculpe. Você criou um assassino. Você realmente criou um assassino. Esses esquerdistas, a sociedade em geral, eles criaram essa cultura de ódio à raça branca. Sempre ia resultar em algo assim. É isso que vem acontecendo em grande escala. Mas eles não vão fazer isso. Isso não vai acabar bem. Nem para brancos, nem para não brancos, mas não terminará bem para os não brancos. Sei disso. Então, por que passar por isso? Por que criar esses paradigmas culturais patéticos que estão forçando as pessoas a esse tipo de comportamento? Sempre deveria ter sido baseado em igualdade e mérito sem privilégios. Eles teriam criado uma sociedade melhor. Estamos repetindo esse erro na Austrália. Você sabe quantas vezes esses estupradores foram liberados porque, sabe, na cultura deles, eles não viam isso como algo errado.
Quantas dessas pessoas usam essa desculpa e nossos juízes realmente aceitam isso? Essa foi a última coisa que ele ouviu. Henrique não morreu com dignidade. Não. Ele não morreu com o cuidado que merecia. Ele perdeu a consciência antes que alguém acreditasse nele. Deixe-me ser absolutamente claro. Consideramos Vikram Digwa o único e 100% responsável pelo assassinato brutal do nosso filho. Mas também a família dele, por encobrir o crime. Por que que as pessoas brancas são tão educadas mesmo diante de uma tragédia? Por quê? Por que que você é tão educado? Henrique não deveria ter morrido nas ruas de Southampton sob custódia policial. A forma como ele foi tratado foi desumana e degradante. O assassino dele, no entanto, foi tratado com dignidade. Acreditaram nele. Ele não foi algemado ao ser preso. Ele não foi algemado quando foi levado para a delegacia. Por quê? Pelo que entendemos, ele nunca foi algemado. E como o próprio Vikram Digwa disse ao tribunal, enquanto estava preso pelo assassinato de Henry, a polícia até o levou à cozinha para que ele pudesse escolher sua comida. O contraste é novamente... Esse é você. Você pode ficar bravo com os policiais individualmente, mas essa é a cultura que eles criaram. É sobre a cultura pessoal. É a cultura que é responsável por isso. Olha essa diferença gritante no tratamento. Um cara está sangrando pela boca. Ok, você não sabe se ele foi esfaqueado ou não, mas você não acredita nele. Primeiro de tudo, por que você não acredita nele? Porque ele é um homem branco, provavelmente racista. Na verdade, um garoto de 19 anos, então eles não acreditam nele. E além disso, agora que eles sabem que esse cara esfaqueou ele é o responsável pela morte dele. Ainda estão sendo muito brandos com ele, porque é a cultura. É a cultura que eles criaram. É insuportável. Acreditamos que os policiais envolvidos seguem em serviço, embora alguns possam ter pedido demissão desde então. Uma foi autorizada a sair da corporação antes de prestar esclarecimentos ao Escritório Independente de Conduta Policial sobre o ocorrido naquela noite. A investigação do IOPC continua em andamento. Enquanto aguardamos o relatório final, estamos pedindo ao ministro do Interior que garanta que o IOPC tenha os recursos, a autoridade e a independência necessários. É necessário que conduza uma investigação completa, destemida e transparente. Mais uma vez, deixe-me te dizer uma coisa. Eu não acho que você possa ficar bravo com os policiais. Você pode. Você tem todo o direito de ficar. Mas eles são apenas peças dessa máquina. Esses policiais vão revidar e acho que devem fazer isso. Eles deveriam dizer, fizemos exatamente como fomos treinados. Ok, eu sei que isso pode soar frio porque estou acompanhando muita gente. Muita gente está com raiva do policial e só está pedindo para que ele seja preso. Tudo bem, faça isso. Mas estou te dizendo, é muito maior do que aqueles policiais. Eles estavam fazendo exatamente o que foram treinados para fazer. E está acontecendo. A mesma coisa está acontecendo na Alemanha. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. Esse cara é o principal exemplo disso. Polícia, aqueles policiais foram facilmente enganados. Eles foram surpreendidos e poderiam facilmente ter sido vítimas desses criminosos. Não foi assim que aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então precisamos de uma investigação mais profunda do que simplesmente tentar colocar a culpa nos policiais. Isso passe pelos módulos de treinamento deles. Passe por eles, eu te garanto. O racismo vai ser uma grande parte disso. Uma grande parte disso. Racismo não é crime, pessoal. Não é... E o Ocidente foi muito bem até começarem a tratar o racismo como uma questão criminal. O Ocidente se saiu bem. As pessoas ainda migravam para os países ocidentais, vindas de países que poderiam ser vítimas de racismo, de países de pessoas pardas, negras, asiáticas. As pessoas continuaram vindo. Então, o racismo nunca foi um grande problema. Posso dizer isso com confiança. Vim para a Austrália em 2003. Ok, a Austrália não era tão multicultural como é agora, obviamente para melhor, por boas razões. Mas eu prefiro a Austrália do início dos anos 2000, certo? Eu realmente prefiro isso. Racismo. Não, alguém pode falar algo. Nunca aconteceu comigo, mas entendo que possa ter acontecido. Mas não aconteceria porque
porque a sociedade australiana dominante, porque era tão civilizada e avançada. Isso. Mesmo que algumas pessoas, alguns bogans, digamos, possam ser racistas com uma pessoa não branca, então a própria sociedade deles, nós, a nossa própria sociedade, vai conter isso, vai desencorajar isso, não vai olhar para essa pessoa com bons olhos, aquela que está cometendo um ato de racismo. Nem tudo pode ser legislado, nem tudo pode ser transformado em crime, mesmo algumas coisas que são abomináveis, como, por exemplo, falar palavrão. Você não pode criminalizar isso. Você não pode. Ninguém decente fica falando palavrão o tempo todo, em qualquer lugar, durante uma reunião, você sabe. Mas se alguém fizer isso, vai pagar e enfrentar as consequências do desprezo. Então, racismo não é um crime. Nunca deveria ser um crime. Nossa família não deveria mais ter que lutar pela verdade. Apesar das ações chocantes da polícia naquela noite fatal, a investigação do assassinato foi muito diferente. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão à oficial investigadora sênior DCI Rebecca Bartholomew, à equipe de crimes graves, e em especial à oficial responsável pelo caso, Claire Proctor. Também gostaríamos de agradecer às nossas incríveis oficiais de ligação familiar, Sarah Page e Trudy May, por sua dedicação, profissionalismo e compaixão durante toda esta investigação. Todas mulheres, então, sabe, também é bom ter mulheres na força. Para apoiar meu argumento, recebi a gravação da ligação para o 190 que a família de Vikram, também conhecido como o assassino, fez para a polícia. E isso vai nos dar uma ideia de como funciona a mente do nosso departamento. A mente do nosso departamento de polícia funciona. À luz de tudo isso, está a ligação para o 190 feita à polícia pelo irmão do assassino. Emergency. Sim, nós acabamos de ser atacados por alguém por motivo racial. Sim, isso é um... Vítima de ataque. Cook é o nome da pessoa. Desculpe, nós acabamos de ser atacados por um branco por motivo racial. Certo, ok. Onde vocês estão? Estamos na Belmont Road. Você deveria ter dito, é aqui que nosso treinamento precisa entrar. Não é uma questão racial, raça não importa. Você foi atacado? Ok, tudo bem, vamos chamar a polícia. Ao enviar a polícia, devíamos tirar a questão da raça. Raça não é relevante? Então fui atacado por ser gordo. Tipo, o que é? Por que racial? Por que essa palavra racial tem prioridade sobre tudo? Por quê? Fui atacado por ser gordo, por andar devagar. Não, você apenas foi atacado. Simplesmente na rua. É mesmo? Desculpa. Você está na rua? Sim, literalmente. Eu acabei de estacionar meu carro para voltar para casa e ele atacou meu irmão. Acabamos de sofrer um ataque racial. Acabamos de ser atacados por esse filho da mãe. Então eles xingaram ele agora, lá. Eles chamaram Henry M. Novak por um nome horrível depois. Um nome racista branco, provavelmente. Boa escolha. Depois que o irmão tinha esfaqueado ele várias vezes, fomos atacados por esse cara branco. Ele simplesmente apareceu. Agora, a questão é que agora sabemos que nada disso é verdade. Agora sabemos que nada disso é verdade, mas o que os garotos fizeram, o que os homens fizeram, foi ligar para a mãe deles. E a mãe deles, que não nasceu aqui, aliás, chegou ao local. E tem uma foto que vamos mostrar para vocês em um segundo, que é da faca que foi usada. Essa faca cerimonial. A mãe escondeu. Ela tem 21 centímetros de comprimento. É praticamente uma espada. Em que ponto uma faca se torna uma espada? Meu Deus, eles usavam isso para raspar os pelos pubianos. Espada. É isso aí. É isso. A mãe chegou na cena. Tem sangue. Esse é o sangue do Henry. E pegou a faca, saiu da cena com a faca e a escondeu. E lá está ela. Deportação, prisão e depois deportação. Desculpe, toda a família. Por que o irmão não foi preso e acusado? Por quê? Quero dizer, isso é um assassinato em família e encobrimento. E é absolutamente nojento. Acho que só eu e Patrick Christie notamos isso, mais ninguém. É um problema cultural. Ele iniciou a ligação dizendo,
fomos alvo de um ataque racista por um homem branco. Como interlocutor, como ele enviou a informação para a unidade policial da qual ele era o contato. Ou com quem ele falava, ele disse: suspeito branco, ataque racial contra pardos, vá ao local, algo assim. É isso. Essa é a informação. Não dá para culpá-los. Por isso faço um argumento cultural. Não se pode. Ele tem que. O operador tem que passar essa informação para o policial que vai atender a ocorrência. Eles têm que fazer isso, por isso estou dizendo que racial não deveria ser uma palavra da moda que se sobrepõe a tudo. Não era para ser. Desculpe, tinha muito a dizer. Eu diria, é assim que eu encerraria. Acho que já disse isso algumas vezes. Não se trata apenas daqueles policiais. Sim, temos o direito de... Você tem o direito de ficar bravo com eles. Eles demonstraram apatia. Mas se você for olhar além da superfície, vai perceber que esse problema é institucional, é estrutural, porque o racismo se tornou o maior crime no Ocidente, quando nem deveria ser um crime. No momento em que você faz uma acusação de racismo, nossas autoridades, nossa burocracia, políticos, eles olham para isso de forma diferente. Por quê? Não é o maior crime do mundo. Não é. Isso nem deveria ser crime. Deveria ser visto como algo imoral e deixar a sociedade julgar. E a sociedade estava indo bem. A maior prova disso é que, apesar de durante os anos 80 e 90, quando o Ocidente era tão racista, as pessoas ainda afluíam em massa para o Ocidente. Elas continuavam vindo de todo o mundo. Os brancos são as pessoas menos racistas e deveriam começar a ter mais coragem.